Essa tarefa pediu para que colocasse o primeiro nome, o sexo, a zona, o número da seção e o candidato do número de um determinado eleitor. E que também perguntasse qual foi a seção ou zona mais votada, qual candidato venceu e qual o sexo que mais compareceu na eleição. Pois bem, todos esses detalhes eles têm que ser acoplados em uma lista. E essa lista tem que ser sempre representada pelos colchetes, que está representando aqui os principais tópicos a serem trabalhados. Pois bem, aí depois de definir, definir os principais tópicos da lista e a lista, você tem que acoplar essa lista em uma função. E sempre que quiser fazer uma função, tem que ser representado pelo def, que é esse def que vai definir a função, que no caso aí seria adicionar a lista. Pois bem, os principais tópicos da lista, eles estão juntos, representados pelo input, porque o input é uma entrada de dados, por sua vez vai ser graças ao input que vai ser possível cadastrar os dados. No entanto, também, para poder para os principais tópicos aparecerem na lista, você vai precisar do append, porque o append é a mesma coisa que somar, que adicionar, porque você vai precisar dele para poder incluir os principais tópicos. No caso aqui, o append teria que vir acompanhado do nome da lista e entre parênteses a entrada de dados, que seria o input name, input sex. Pois bem, agora outra função aqui para poder definir o sexo mais votado. Como eu já falei, o def tem que ser sempre representado pela função. Nesse caso seria masculino e feminino. O for percorre todos os elementos de uma sequência até o final dela. E no caso, como teria que definir qual foi o sexo que esteve mais presente na eleição, esse mais igual a 1 representaria a quantidade a cada eleitor que tiver votado, sendo feminino ou masculino, ia contabilizar um voto. E se o eleitor, para poder saber se era masculino ou feminino, teria que ter a estrutura condicional, que no caso seria o if e o elif. O elif seria a continuidade do if, enfim. Para poder representar o masculino seria o M maiúsculo ou M minúsculo, e o feminino F maiúsculo ou F minúsculo. Agora aqui tem que haver outra estrutura condicional no caso de o sexo masculino e feminino tiverem tido a mesma quantidade de votos. O return ele pode repetir os valores, contanto que eles estejam acoplados em uma lista. Aí o return pode repetir os valores que estão acoplados na lista, desde que esteja em uma função. Aqui temos o elif para outro caso. Se no caso do sexo masculino, por exemplo, teve vencido a eleição, o return pode imprimir a eleição teve mais votos masculinos que femininos. E o else é apenas no caso de o sexo feminino ter tido mais votos. E aqui é outra função para definir qual eleitor foi vencedor. Tem que igualar os valores. Votei 22, votei 22, votei 13. Agora esse i ele representa a mesma coisa bem aqui no sexo. Para cada voto no 13 ou no 2 vai ser contabilizado o 1. E o for, como já foi dito, ele percorre as sequências até o final da lista. E mais uma vez teve as estruturas condicionais para poder impor as condições, se a pessoa votou em 13 ou votou 2. Se as pessoas se a eleição tiver terminado empatada, o return vai incluir o valor eleições empatadas. Caso contrário, se por exemplo, 22 tiver tido mais votos que 13, vai aparecer 22 teve mais votos que 13. Senão, o else vai mostrar que o 13 teve mais votos. Agora, para definir a zona mais votada, tem que ter de novo o def para poder abrir a função definir zona mais votada em inglês.
Aí sempre tem que ter esses tracinhos aqui para indicar o espaçamento, porque não pode ficar em branco esse espaçamento, só pode ser tudo junto, ou se tiver espaçamento tem que estar com essas linhas. Aí sorteio de zona seria a zona classificada, no caso a zona mais votada igualar com o classificado de, no caso sorteio de inglês é classificado de botar a zona entre parênteses e também a seção mais votada com entre parênteses, com o mesmo classificado de junto. Aí na igualdade o sorteio ficava na mesma situação da zona. Agora, para poder a entrada de dados fazer o valor na zona mais votada, tem a condição era a zona mais tinha que ter esse len ele é para representar um comprimento de uma lista ou a quantidade dela, e também tinha que igualar com o index mais um para poder validar a quantidade de pessoas mais votadas. Mas no geral esse len ele representava o comprimento dessa lista ou a quantidade de, no caso da seção mais votada, de quantos votos cada seção ia resolver. E na maioria desses códigos tiveram uma estrutura condicional, que no caso era o if. Aí por um outro lado, se a quantidade da zona for a menos votada, você tinha que igualar com a zona, igualar a quantidade, igualar o most, que seria o mais votada, no caso. Agora, o while ele serve para repetir uma ação enquanto o comando dela for verdadeira. Por exemplo, como no nosso caso, ali o nome da pessoa, quando for colocar o nome da pessoa, botar o len, o limite é 10 pessoas, tem que botar o len, que ele indica o tamanho, o comprimento da lista, igualar, deixar maior igual a 10, porque é a quantidade de nomes que a lista vai suportar. Agora, para poder, se a pessoa não quiser, por um acaso, se a pessoa quiser desistir, não quiser votar, ela digita 0, que aí acaba com esse condicional o if, que é a condição, se a decisão for igual a 0, o break ele finaliza o comando, porque é isso que o break faz. O break ele serve para finalizar um comando do while enquanto a ação não se repetir. Ele é o checkout, ele é o fim da ação. No entanto, se a pessoa quiser continuar a votar, ela digita 1. Aí, graças aos comandos lá do começo da lista, que tá bem aqui no começo, ó, o primeiro nome, sexo, a zona, você vai colocar, graças como é que eu falo, as palavras-chave aqui, as entradas de dados, input name, input sex, lembrando que sempre tem que colocar o input, porque é o input que vai ser a entrada de dados. Sempre tem que deixar os comandos entre parênteses, e depois de finalizar tudo, que a pessoa colocou o nome dela, o seu sexo, a zona, a seção, vai adicionar tudo na lista que foi acrescentada lá no começo com essas entradas, com esses dados. Aí, para poder reportar o vencedor da eleição, você usa o report winner, que significa reportar o vencedor, com o vencedor da eleição, o número do candidato, a zona mais votada e o sexo mais votado. Só lembrando, sempre que for fazer uma entrada de dados, sempre tem que ter esses dois pontos para poder indicar a ação, para poder continuar o comando, e sempre nesses casos aqui, o i, que no caso seria o usuário, tem que sempre botar, não, minto, o in seria para indicar por exemplo, alguma palavra, alguma frase ou alguma letra tem que sempre ser colocado entre parênteses.